Só a parte A do versículo 2, 10, diz assim:
levantai vós e andais, porque não será aqui o vosso descanso. Aleluia, louvado Senhor. Irmão, eu quero dizer assim para a igreja. A igreja são nós, dependendo de quem esteja aqui na frente, vamos deixar o nosso desânimo fora da igreja, amém? Nós sabemos que todos nós temos problema. Quem não tem problema, diga amém. Mas todos nós temos problema. Tem vezes, irmão, eu mesmo tem vezes que eu chego na igreja só misericórdia, mas quando eu chego aqui, Deus me alegra, amém? Por isso, dependendo de quem esteja vindo a culto aqui, os irmãos ajudem, porque a igreja somos nós. Não é só do parede. Dependendo de quem esteja vindo culto aqui, seja irmão, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos bater palma, dando glória a Deus, amém? Aleluia, amém? Eu vou dar uma oportunidade para o nosso irmão Luiz, amém? Enquanto nosso irmão volta, eu vou dar uma oportunidade para o nosso irmão Luiz louvar Deus comigo, amém? Louvado Senhor. Manda fogo, Senhor, que batizar. Glória a Deus, mesmo. Saudando o povo de Deus, gloriando a Pastor Jesus, amém? Irmão, nos ajuda, por favor. Bem, irmão, invidar, você igual. O que dá? Glória a Deus, irmão José, ajuda aí, eu estou Senhor. Aleluia! Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém? Filhos. Quer vir, varão? Aleluia, glória a Deus. Vem, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem. Glória a Deus, amém, irmão? Vamos louvar o Senhor, amém? Vamos louvar bem compassadamente, porque o irmão nos vai ajudar, amém? Ó, concego andei e pedido morrer, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Esse meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro
levou Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Cada tipo de oportunidade, para agradecer a Ele, ao Senhor nosso Deus. Biblicamente falando, é um dos sacrifícios que Deus mais se agrada. Um dos sacrifícios que Deus mais se agrada. Quais? Quais? A Bíblia nos diz o quê? Que é bom, porque nós sabemos bem a definição da palavra, né? Quando o sacrifício, biblicamente falando, que Deus mais se agrada é confraternizar. glória a Deus, aleluia. E louvar. Glória a Deus, aleluia. Confraternizar porque demonstra a alegria do coração, festa dentro do coração. Aleluia. Por isso que é bom estar sempre confraternizando na igreja. Verdade de Deus, glória. Ajuntando em Cristo, ajuntados em Cristo e ajudando, para que a pessoa saiba que realmente é isto. É um dos sacrifícios que Deus se agrada. Glória a Deus, aleluia. Sacrifícios quais são? Confraternização. Confraternizar e louvar. Expressar. Pode ser louvar, pode ser um testemunho que expressa a vontade de Deus. Verdade de Deus, glória. Deus se agrada por esses tais sacrifícios. E às vezes a pessoa chegou na igreja, quem está lá? A igreja somos nós. A igreja somos nós. Cristo. Então é a igreja de Cristo reunida em pessoas. Confraternizando. Um se alegrando com a face do outro. A presença do outro. E a Escritura até nos chama de consagração a Ele, a Deus. Glória a Deus, Senhor aleluia. nosso amado Deus. A minha esposa irá orar com a igreja nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Maravilha a Deus. E aí iremos meditar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Cumprimenta a igreja na Santa Casa. Amém. Igreja, prestar atenção no versículo
chorando, mas Ele ama mesmo, Ele é Deus. Vamos orar por aqueles que são enlutados. São muitas vidas, são crianças, são pais que nessa noite estão chorando a perda do seu filho. Você imagina um pai chorando, perdeu seu bebê, sua criancinha, aquela criança chorando porque perdeu seu pai. É muita tristeza. E hoje a palavra do Senhor diz que é melhor você estar na casa do que a luto do que em festa. Vamos orar pelos que estão oprimidos. Eu estou chorando nessa noite, aleluia. Glorioso Deus Santo, aqui Senhor está na igreja. Meu Deus, meu Pai, venha perdoar nossas falhas, somos pecadores, mas o Senhor que é santo, misericordioso, muito poderoso, venha nessa noite. Você orar aqueles corações, Senhor, aqueles corações apaixonados, são jovens, Senhor, são crianças, são mães, são pais, Senhor, que são, meu Pai, que na falta do seu ente querido. Oh, meu Deus amado, vai consolando, vai, Senhor, teu rosto, vai nessa noite, ó Senhor, escutando a cada homem, a cada mulher, Senhor, amado, aqueles que estão perdidos, meu Pai querido, são vidas, Senhor, necessitando do socorro, da misericórdia, da presença do nosso Cristo. O Senhor pode, Senhor, agraciar, o Senhor pode agraciar, o Senhor pode entrar naquele coração, mas vai continuar, meu Pai, que chora na vida daquele esposo, daquela esposa, daquela filha, querido, Pai amado, Pai querido, vira sobre a tua igreja, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja, Pai amado, desperta o povo, Senhor, desperta o Deus, Jesus amado, é Deus, Senhor, é nosso sonho, é Deus, Jesus amado, na verdade, é Deus, Jesus, veja a bênção, Ele Jesus amado, salva a igreja, Ele faz o som permanecer do céu, Ele Jesus abençoa os seus pais, vai entrando nos braços, toma comunhão, Senhor, com o Senhor, porque Deus é meu Pai, esse que na nação, faz maior de obra, meu Pai, na vida da tua igreja, faz maior de obra no reino do céu, levanta homens e mulheres jovens, também as almas são carentes, as almas são crescidas, meu Pai amado, muitos sem salvação, Senhor, na área do amor, Senhor, dos teus filhos, na área do Senhor da semente, levanta homens, levanta mulheres, que trabalham na solução, de salvação, de salvação, meu Pai, essa noite, Senhor, os presbíteros, meu Pai, os trabalhadores, as obras, vai ser a vida colocada, Senhor, tem muito mais, as suas obras, Jesus amado, De hoje para estar aqui cooperando com o Senhor, está, mas vamos continuando na obra de Deus, Aleluia. continuando, levando a obra de Deus avante, que é honra para todos nós. Todos devem sentir grande honra dado por Deus. E Deus essa oportunidade muito importante para confraternizarmos, saber que eu estou feliz
princípio é o sacrifício que Deus muito se agrada. Deus. Vamos já ler a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 1. Glória a Deus. Graças ao Senhor nosso amado Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha a Deus. A Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Aleluia. Versículos 1 e 2. Tem irmãos que congregam em outro ministério, estão conosco nesta noite. Tem um sinal com as mãos, se é que tem, vamos dar as mãos. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tem irmãs também, uma irmã, tem mais irmãos. Quando chegar nas luzes, a Brenda vai se lembrar que o ministério congregou, não. Vai lembrar? Quando a pessoa foi arrebatada, diga encontrar com Cristo aonde? A pessoa vai se lembrar se ela congregou uma determinada denominação? Não. Aleluia. Vai ou não? Não. Para quem não sabia, é assim mesmo. O que é que nos leva nos lembrar lá do passado? Glória a Deus. Não é a consciência? Mas o arrebatamento é transferido assim como Adão, Aleluia. quando pecou, foi transferido da inocência para a consciência. Assim os que estão em Cristo, no momento da transformação literária, quer dizer, cor, também sabor, transformação completa do corpo, a pessoa passará da consciência para a inocência. Nunca leram, não? Aleluia. Nunca leram na palavra, mas é bom. Está lá no livro de Isaías, né? Verso 65, verso 17, se não me falha a memória. Está lá as advertências, as explicações. Isso também está em 1 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim os que estão em Cristo, nova criatura, eis que as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. E a consciência é um atributo que só Deus tem direito de possuir. O bem e o mal é atributo, uma qualidade. E vamos analisar aqui os primeiros versículos da Epístola aos Hebreus 13. Aos Hebreus capítulo 13. A Epístola aos Hebreus. Aleluia. Vamos analisando a palavra de Deus. Encontraram? Amém. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Segue mais um pouco lá pelo versículo 15 do mesmo capítulo. A Epístola aos Hebreus 13, 15. Encontraram? Amém. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus o sacrifício de isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. E o versículo 16, completando. E não vos esqueçais da beneficência. Comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Mas é verdade, é uma verdade. A minha esposa já orou, pode sentar, vamos analisar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
é a maneira com que a pessoa nunca desvia do primeiro amor. Meu Deus. É esse amor para a palavra permaneça. A palavra permaneça, ela tem a intuito de expressar prudência e também perseverança, somente nessa palavra. Permaneça, está referido, sede prudentes e sede também perseverantes. A palavra de Deus. Por isso que ele está referindo, permanecer. Tem essas qualidades, porque não devemos ser somente simples, excessivamente simples, que tornamos tolos. Todos, às vezes tudo é amém, tudo é glória, mas nem tudo, segundo a palavra. E aqui o escritor aos Hebreus, a gente olha, mas não sei se você já encontraram o escritor desse texto, quem já encontrou? Geralmente ela é autônoma. Sabemos que essa epístola ela é dedicada aos judeus. Na época que já estava espalhados e convivia um grande grupo de judeus na Ásia. Pode ver que essa carta já fala, o título da carta já fala Hebreus, que é relacionado aos judeus. É uma carta que passa os limites da lei, da tradição judaica. E os judeus não receberam ela com grado, não. Até hoje, quando você ouve a aula de um rabino muito instruído, quem já ouviu os rabinos judeus da aula bíblicas, porque é necessário que os sãos já aprendamos também, eles têm um fundamento muito bem elaborado, considerado, respeitado, temente. Só que no Antigo Testamento, eles não, desde o tempo que essa carta foi escrita, lá pelo ano 50, depois assim por diante, não foi aceito tanto pelos judeus, ou quase nada. Quem ouve sempre estou referindo. Eles não citam Hebreus, não citam Romanos e outros livros do Novo Testamento. Porém, o homem que escreveu, ou seja, o escritor, uma pessoa muito bem esclarecida referente ao servir a Deus. Ele expressou para permanecer. Permaneça o amor fraternal. É que estou referindo na introdução da palavra. Os perseverantes serão salvos, os pacientes e os prudentes. Essa palavra tem três significados: sede pacientes e sede também prudentes. E sede também sábios. Tudo nesse versículo. E a palavra nos diz que o intuito de promover esse amor fraternal, de repente aparecem pessoas dentro dos seus lares onde a pessoa estava em forma de homens. Mas não eram homens humanos, eram anjos. Por isso que aqui está falando. Alguns não sabendo, mas permanecendo no amor fraternal com quem eles relacionavam. De repente, já que eles eram pessoas, e ele não fazia acepção de pessoas, não eram preconceituosas, mas eles tinham aquele intuito de hospedar. Naquele tempo a cultura era diferente de hoje. Quando alguém hospedava a pessoa, ou ela mesma, ou o empregado, colocava água na vasilha, claro, na bacia, assim por diante, e colocava sal, e demonstrava o sinônimo da maior hospitalidade em sinônimo de humildade. Deus trabalha em comunicação, não é assim? Deus fala com a pessoa
finalizar. O Nilo recebeu hospedar com prazer. E Deus, quando ele viu uma pessoa a fazer uma obra, uma pessoa hospitaleira, o que acontece? Lá dentro do coração do recepcionista, recebe também o comunicado. Vai chegar alguém. Por isso que o Espírito Santo não deixa confuso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, de repente, aparece alguém e aquela pessoa hospitaleira que é tratada com dignidade, de honra, assim por diante. Quer dizer, é uma comunicação mútua. Comunicação é? O que é comunicação mútua? Um exemplo. Estou em determinado local. Então Deus diz ao Senhor: vai em tal lugar e lá tem uma pessoa que te recebe. Manda condescendimento para que a pessoa não pense que está recebendo um hospitaleiro, ou um tipo de hospitalidade, está recebendo um malfeitor. Não é isso, Deus trabalha corretamente. E com isso veio homens dos céus, chegaram até a habitação de pessoas hospitaleiras. Glória a Deus. E isso foi para a glória de Deus, o trabalho brilhou. Não sei se os irmãos e as irmãs sabem, mas creio que sim, né? Abraão estava na sua habitação e com o coração hospitaleiro, um coração bem disponível a confraternizar. Deus também o ser humano. Nós já se tornou muito bem visualizado, muito bem ajudado, estruturado, mas com fraternidade. E de repente ele aparece Abraão, três pessoas com aspectos de viajantes. Quem já leu? Está lá no capítulo 18 de Gênesis. Aparecem três homens parecido com viajantes, com aspecto de viajantes, roupas normais, fisionomia reduzida. E Abraão hospeda aqueles três homens. Eles têm a desaparência, interrogou em Gênesis capítulo 18. Olha, se for dignos de entrar no local ou ficar no local aonde você achou graça, aos olhos do vosso Senhor, Ele é humilde. Trate comigo de dignidade. Ficai aqui um pouco, e eu colocarei água ou Eliezer, o empregado de estima, mais de estima que ela não tinha. Ou ele ou eu, vamos colocar água e lavar os vossos pés, e ter lugar para repouso até amanhã. E depois seguirão as suas viagens. Era aspecto de homem ou não era? Estava com um aspecto de viajante ou não? E o que definiu? Que Abraão tinha hospitalidade no coração. Exatamente. Comeram, beberam, aí começou já, porque a hospitalidade é a alegria de coração. E a alegria de coração traz um momento de fervor, é fervoroso em tomar atitudes. E eles disseram, então ficaremos aqui. E ele imediatamente disse a Eliezer: amanhã eu bezerro cevado, bezerro de primeira categoria. E disse a Sara: apressai em fazer os bolos. Disse Eliezer: apressai em preparar o filho. Tudo com pressa. E eles cumprindo aquelas ordens, e Abraão apressado em
fervorosos nos cuidados. Mas sejamos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Não é fervoroso que vai e vem, chegou. Não é isso. É a maneira de hospedar uns aos outros em Cristo Jesus. Isso é lindo. No dia seguinte, foram bem hospedados. Dois dirigiram-se para Sodoma e o outro foi para onde? Ficou recebendo a adoração de Abraão, porque um era Jesus. Oh Deus maravilhoso! Perfeito na eternidade. Dois seguiram a seu maior. E o outro ficou, aí Abraão ficou, aí Abraão já descobriu. Não era eu hospedei como deveria. Mas esse que ficou aqui comigo, ele não é só digno de eu ser hospedado, mas ele é digno de adoração. Era Jesus o Filho de Deus. Aleluia! Entrou em comentário com Abraão. Mas por que isso? Porque ele tinha no coração hospitalidade. Não diz a palavra de Deus. Então, é uma ligação da terra aos céus. Exatamente. Palavra de Deus. E no sequência, como lemos aqui também, diz a palavra: ofereçamos a Deus fruto dos lábios. Algo que confessa o seu nome, porque é dos dois sacrifícios que Deus mais se. Por quê? Porque a igreja ela foi transferida da lei para a graça. Quando o sacrifício da lei repetia 7 vezes, na graça o sacrifício é permanente através do louvor e através do que estamos referindo da fraternidade. É uma mudança radical, total da lei para a atual graça. A lei você fazia para receber algo, a graça você recebe para fazer. É o contrário. A graça é o ministério de investimento. E a lei é um ministério de obras em primeiro lugar, porque o homem não pode fazer nada em primeiro lugar. Somente Deus pode. Glória a Deus! Então, por isso eu quero até dar aqui uma referência sobre a lei, aqui no capítulo 7, do mesmo Epístola aos Hebreus, verso 19. Não sei se a irmã Rosana quer ler para nós. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Porque a doutrina, irmãos, a doutrina é para instruir a pessoa. Verdade de Deus. Doutrina é levar as pessoas ao conhecimento dos fundamentos bíblicos, que nos traz uma segurança plena de Cristo e nos coloca em uma posição que ela está funcionando no presente momento. Hebreus capítulo 7, versículo 19, se a irmã encontrou. A Hebreus capítulo 7, versículo 19. Isto é o escritor transferindo essa mensagem ao povo hebreu. 7:19, né? Isso. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoamento, de sorte que melhor esperança, pelo qual chegando a Deus. A lei nada aperfeiçoou. Por que não? Por que não aperfeiçoou? A lei é tão santa, a lei é tão justa, que é impossível um homem cumprir todos os requisitos da lei. Todos. Mais de 600 regras, já 600 regras. Há sempre 603 regras para que a pessoa cumprisse no tempo da lei e pode justificar. Supostamente pelo quinto. Então, com isso também, a lei não aperfeiçoou. E por meio da lei não aperfeiçoar, para chegar a uma perfeição,
segundo o ritualismo da lei, era necessário repetir o sacrifício 7 vezes. Estão compreendendo? Porque quando você vai, um exemplo assim, você vai pintar essa parede, da primeira mão, não ficou boa, mas a outra dei mão, também não, dei mais outra, dei mão. São coisas que você começa, mas não aperfeiçoa, precisa repetir. Então a lei tinha aquele conceito de repetitivos, até como estou referindo, devido a não ser perfeito, o homem não aperfeiçoar. Pode ver que a mulher foi curada por fluxo de sangue, ela estava sob o código. Sim. Depois que ela fosse curada, era necessário ela ficar 7 dias isolada na sociedade. Depois da cura. Está compreendendo? Porque é uma simulação, era demonstração que a lei, não, para o homem não podia cumprir a lei perfeitamente. Então tinha que repetir. E ao 8º dia, você já leu? Já não? Não? Estava em Levítico capítulo 15, versículos 30, 32, 33, 34. Depois de 7 dias, ainda isolada, não era perfeita, era repetitiva. Depois, ela, o 8º dia, ela levaria um par de pombinhos e aves para os sacerdotes. E o sacerdote o examinava, ela estava estabelecida, curada, mas não estava purificada, porque não tinha acesso ainda à sociedade. Por isso que a irmã leu, a lei nada aperfeiçoou, e tudo que não é perfeito é repetitivo. Porque que hoje fica melhor com a palavra fundamentada nos fundamentos essenciais, perfeito. Amor é perfeito. Louvor está perfeito. Aí os sacrifícios cessaram. Analise bem. Aí Jesus disse para aquela mulher o quê? Vai. É lá em capítulo 8, verso 46, 47 de Lucas. E que ele disse? Cadê o 7 sacrifício? Não aparece mais. Agora foi substituído pelo amor fraternal e o fruto que confessa o seu nome. Me lembro bem que o comandante Naamã, Eliseu disse para Naamã: mergulha quantas vezes? Por quê? Estava no código da lei. Está compreendendo? Exemplos assim, para entender bem que o louvor e a fraternidade é o sacrifício que supera todo o sacrifício repetitivo da antiga lei. Quem ama o seu irmão, cumpriu a lei. Aleluia. Acabou. Agora analise bem. Um homem chegou perante Jesus com as mesmas enfermidades que Naamã possuía. Está no capítulo 8 do livro do Evangelho de Mateus. E aquele leproso pedisse a Cristo: Senhor, se tu quiser, pode fazer comigo. Submissão ao Criador. Jesus não colocou mais 7 na presença. Ele está lá em 8, verso 1 ao 3 de Mateus. Aí Jesus disse para ele: eu quero. Você está limpo agora. Eita, Deus, como eu disse agora. Glória a Deus. Porque quando Deus colocava 7 voltas, foi 13, não é? As voltas do Chico. Ele estava garantindo que o dia de amanhã ia dar certo. Mesmo conceito da lei.
garantindo não, ele não é garantido, mas é ele marcando que os 7 dias a pessoa não morria antes dos 7 dias se fosse fazer o sacrifício, porque Deus tinha determinado o dia de amanhã nessas condições de cumprir supostamente sacrifício. Aí o homem recebeu imediatamente a cura e não aparece mais os repetitivos. Ao invés de aparecer repetitivo, aparece o quê? Fraternidade. Aparece mais o quê? Louvor, fruto que confessa o seu nome. O fruto dos lábios que confessa o seu nome. E a Bíblia diz que no momento que aceitamos a Cristo, sem que a pessoa peça, mas ela diz assim, ó, do coração mesmo, publicamente, Senhor, eu te aceito como meu único Supremo Salvador. Sem que ela peça, eu já mando um grande comitiva de anjos, sem pedir. Só na aceitação, ela já é beneficiada com a comitiva de anjos. Olha que coisa linda, por isso que Jesus disse que o jugo dele é. O jugo é leve, o fardo é suave. É na prática. Não é somente na teoria. É na prática, no momento tão agitado que estamos, que parece que nada está contente, ninguém está praticamente contente com nada. Agora, trazendo para dentro de nós a palavra de Deus, é escrita pelo Espírito Santo em nossos corações, tudo se torna favorável a respeito da segurança do Senhor. Glória a Deus. E Abraão recebeu as instruções de Cristo antes. O próprio Senhor já tinha chamado Abraão de amigo. E o Senhor disse, Deus disse, eu não vou fazer nada a não revelar não, os meus pensamentos. Começou a comentar com Abraão, não foi isso? E Abraão começou a questionar. E aqueles 2 varões foram para Sodoma e Gomorra, mas na conclusão, os irmãos podem ver que tanto Abraão quanto Ló, a hospitalidade foi iguais, a recepção foi iguais, não foram? Foram não? Quem olha bem com mais cuidado, na casa de Ló, quem prestou toda a atenção aos anjos? Não. Nem mulher, nem futuros genros, nem filhos, apoiou a Ló. A Jacob Abraão foi diferente. Foi obediente. Eliezer, Abraão, Sara. Era só Abraão e Sara com seus empregados. Mas a recepção de Ló foi somente ele, a esposa não registra nada. Nenhuma atitude de hospitalidade acontecia ou aconteceu. E no momento que ela voltou, foi seguido, como os irmãos sabem, mas o coração estava onde? Na fraternidade ou estava em Sodoma e Gomorra? E sucedeu o que sucedeu. A estátua de sal. Não funcionou. E analisando bem, eu me lembro que Isaías estava numa situação muito fraca. Ele era profeta, mas estava passando um momento. Tem momentos que você passa momentos até de desânimo. E eu não sei se os irmãos sabem que Uzias era primo de Isaías. É aqueles dias do capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. O homem rico, engenheiro, progressivo, temente a Deus, inteligente, diligente. Ele era muito bem acessível ao povo, ele muito próspero e rico. Mas de repente ele ultrapassou os limites de um rei e ficou leproso. Foi fazer um trabalho que o sacerdote não podia fazer. Que o rei não podia fazer, só o sacerdote. Queimar incenso.
E ele morreu a cerca de uns 100 metros, distante da sociedade, era tão poderoso, mas por motivo de ter ficado leproso. E o profeta se abateu muito com isso, por isso que ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor em alto sublime trono, e o seu aspecto, a sua alma, a sua glória encheu toda a casa. Aí os irmãos conhecem que ele começou a se humilhar. Mas ele viu os serafins com 6 asas, com 3 instruções. E ele sentiu fora daquele padrão. Ele tinha 3 asas, 6 asas, com 2 cobriu seus rostos. Isaías capítulo 6, primeiro, na sequência. Com 2 cobria os pés, sinônimo de humildade. Ele não estava sendo humilde. Ele estava aquele tipo de crente que cata defeito em todo mundo. Só não tem ele. Nunca viu crente assim, não? Já viu? Só que ele não é crente. Ele é promovedor de contendas. Ele é crente, ele é contendeiro e é feiticeiro. É terrível a situação. Crente vive catando defeito no outro, né? Olha o jeito aquele, olha esse aqui, olha o outro lá. Ei, olha o meu José ali, olha o jeito dele, olha o defeito. Então, não estou falando que você está defeito, estou falando tipo de crente que procura defeito em todo mundo, só não nele, até em Deus. Aleluia. Assim estava o profeta, mas Deus que luta para que o fraco se torne forte. Foi fazer uma visita ao profeta Isaías com ensinamento figurado. Com 2 cobriu seus rostos. Isaías estava fraco na fé. Cobrir os rostos significa escudo da fé, na armadura de Deus. Com 2 cobriu os pés. Hospitalidade, humildade. O profeta estava faltando. E ele também, com 2 armas, precisaria ser mais fervorosos em recepcionar uns aos outros em Cristo. Aí, quando ele descobriu que Deus estava dando para ele uma aula moral, uma aula de convivência, de diligência, e ele observou todos aqueles sinais, ou aquela demonstração feita pelos querubins, foi quando ele gritou: ai de mim que eu vou perecer. Não foi isso? 2 cobriu seus pés, sinônimo de. Lembra que nós tivemos nessa noite Abraão falando com os anjos, vou lavar os pés? Lembra que Jesus lavou os pés até de um ladrão? Se lembra como Deus, de tanto humilde, que fez a demonstração, se ajoelhou o Criador diante da criatura? Quem se lembra? Está no capítulo 13 do Evangelho de João. Ele amarra a toalha, a cultura de lavar os pés, depois tirar a toalha e secar. E quando Deus, o Criador, se ajoelhou diante de quem? Da criatura, irmãos. Ele lavou os pés dos 11 e lavou também os pés do ladrão. Sim ou não? Humildade, hospitalidade. E ele quis fazer isso também, nós uns com os outros. Assim como eu sendo Senhor, lavei os vossos pés, e se tornei hospedeiro de vocês, demonstrando a virtude plena da humildade. E assim sucessivamente. Lá também, por sua vez, ficai na minha casa, colocarei água, lavarei os vossos pés, e amanhã seguireis o vosso caminho. Só que os anjos vieram, os anjos que Deus mandou como livramento, não foi? Ali o Senhor tirou ele da joia daquele Ló, que ela dizer, não é joia, Ló, aquela contradição
Mas tudo dependeu do quê? Da fraternidade. E Isaías, concluindo um exemplo, ligado ao outro, aí o serafim tirou do altar de Deus uma brasa viva como uma tenaz. Por que como uma tenaz? Serafim é criador. Ninguém pega no fogo de Deus. Nenhum ser humano pega no fogo de Deus. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu fui para o monte, lá parece fogo mesmo. Mas o fogo é de Deus? É, mas em sentido natural. Sentido visível ou natural. O que é natural? É natural eu sentir sede. É natural o pagão sentir sede. É natural eu tomar água. É natural os pagãos tomar água. É o dom natural que Deus deu. Então também no monte o fogo acende, o fogo acende, não é porque a pessoa ora, é porque a pessoa se movimenta. Chega um membro, servo de Deus, movimentando, orando, movimentando, os bracinhos se acendem. Chega um espírita, fazendo o mesmo movimento, mesmo que ele esteja rezando ou fazendo a invocação dos espíritos, mas no entanto que ele esteja movimentando, os pauzinhos acendem da mesma maneira. Porque é o contato do corpo humano com a natureza. Por isso que eu só encontrei na Bíblia um homem enchendo as mãos de brasas e semeando em Jerusalém. Aquele homem é Jesus. Mas nem os serafins pegam no fogo de Deus. Foi necessário usar um alicate que estava comprido, chamado tenaz, para purificar os dados do profeta Isaías. Os irmãos compreendem como às vezes as pessoas banalizam a doutrina de um totalmente o contrário. A palavra de Deus